lá. Hoje a gente vai mergulhar nos números e notícias do mercado financeiro aqui do Brasil. Vamos focar na terça-feira, 17 de junho de 2025. O nosso papo aqui para tentar entender o que está mexendo com o mercado, essa volatilidade toda. Exato, olhando tanto o que vem de fora, né, quanto as coisas aqui de dentro. Isso. O dia teve sinais assim um pouco para cada lado. Lá fora, muita expectativa com o Fed, o Banco Central Americano, e dados da economia deles. E aqui no Brasil, as nossas já conhecidas tensões políticas e o desempenho de algumas ações-chave. Foi um dia meio incerto. Bom, vamos aos números então. O Ibovespa, que é o nosso principal índice, fechou em queda. Caiu 0,30%, ficou ali nos 138.840 pontos. Isso depois de ter subido ontem, né? Uma pequena correção. Pois é. O dólar comercial deu uma subidinha leve, 0,23%, foi para R$ 5,498. E os juros futuros, os DIs, subiram na maior parte da curva. Exato, e é importante colocar isso no contexto global, né? O mundo todo está de olho na decisão do Fed sobre os juros lá nos Estados Unidos. Sai amanhã, a aposta geral é que eles vão manter as taxas como estão, por enquanto. Certo. E some a isso as tensões geopolíticas que a gente sempre acompanha, tipo Israel, Irã. Isso sempre pode mexer com o preço do petróleo, inflação global, aquela história. E teve dado importante lá dos Estados Unidos hoje, né? Varejo, produção industrial. Sim, saíram os números de maio e vieram, assim, um pouco mais fracos que o esperado. Tanto vendas no varejo quanto produção industrial caíram mais do que se previa. E isso normalmente animaria o mercado, pensando em corte de juros lá na frente, né? Pois é, reforçou um pouco a aposta de que o Fed talvez corte os juros em setembro. Mas olha que interessante, tem analistas como a Andressa Durão, da Asa Consultoria, que olham mais a fundo. Eles dizem que apesar desses números mais fracos na manchete, o consumo de base americano continua firme, resiliente. Entendi. Uma leitura mais complexa, então. Justamente. E essa visão, junto com uma aversão a risco mais geral no dia, acabou pesando nas bolsas lá em Nova York. Elas fecharam em queda. Entendi. Então lá fora tá essa mistura. Sinais de freio, mas um motor de consumo que não desarma totalmente. E aqui dentro? Como que o nosso cenário adicionou tempero no estudo? Teve notícia de Brasília, né? Teve. E não foi pequena. O cenário doméstico colocou mais uma camada de cautela. Ontem à noite, o governo sofreu uma derrota no Congresso. Foi aprovada a urgência para votar um projeto que cancela aquele aumento do IOF, sabe? O Imposto sobre Operações Financeiras. Sim. E a votação foi expressiva, né? Muito. 346 votos a favor. O presidente da Câmara, Hugo Mota, chegou a dizer que foi uma resposta da sociedade contra aumento de imposto. E isso aconteceu no momento, assim, delicado. O presidente Lula estava fora, no G7, e o ministro Haddad de licença. E qual o impacto prático disso para o mercado? Aumenta a desconfiança fiscal, é isso? Exatamente. Aumenta o que a gente chama de ruído político. Começa aquela especulação. O UOL até reportou sobre uma possível ligação com a liberação de emendas parlamentares, que estaria meio devagar este ano. O governo nega, diz que é por causa do atraso na aprovação do orçamento, mas enfim, independente do motivo, essa percepção de atrito entre o governo e o Congresso sempre gera um desconforto, né? Deixa o mercado com o pé atrás. Certo. E aí, no meio dessa confusão toda de fatores externos e internos, o Ibovespa ficou naquele cabo de guerra. E aqui a coisa fica bem interessante. A Vale, que tem um peso enorme no índice, caiu forte hoje. Vale 3 fechou com menos 4,50%, uma queda expressiva. Puxada por questões do minério de ferro, né? Preço caindo lá fora. Isso. Mas, por outro lado, a Petrobras, o outro gigante da Bolsa, subiu bem. PTR4 avançou 2,27%. A Petrobras foi ajudada pela alta do petróleo no mercado internacional. Puxa, então uma força rolando a outra, quase. Exatamente. Essa briga entre Vale e Petrobras é quase uma foto do momento atual. Mostra como o índice fica sensível a essas forças globais, que às vezes vão para lados opostos. De um lado, demanda por minério, do outro, preço da energia. Fica difícil ter uma direção clara. E hoje a força da Petrobras não foi suficiente para segurar o índice no positivo.
Não foi. A queda da Vale pesou mais e outras ações também caíram, como a Usiminas, o SIM5, que foi a maior baixa do dia, quase 7% de queda. Nossa! E as mais negociadas, só para registrar? Foram Petrobras, Petro 4, Vale, Vale 3 e Banco do Brasil, BBAS 3. O giro foi alto nelas. E rapidinho, outros índices? Small Caps, BDRs, fundos imobiliários? O índice Small Caps também caiu 0,64%. O de BDRs, BDRX, que são ações estrangeiras negociadas aqui, caiu 0,54%. Já o IFIX dos fundos imobiliários ficou quase estável, uma altinha de 0,01%. Os futuros também refletiram essa cautela, mini índice e mini dólar operando nesse clima. E as taxas DI, como você falou, subiram na maioria dos prazos. Bom, então o cenário para o investidor está mais complexo mesmo. E agora todo mundo de olho na super quarta, né? Amanhã tem decisão de juros aqui e nos Estados Unidos. Correto. Amanhã é o dia D. Decisão do Fed lá fora. E aqui no Brasil, a decisão do Copom, o nosso Comitê de Política Monetária. E aqui a dúvida é grande, né? Mantém a Selic em 14,75% ou sobe para 15%? Exato. O mercado está super dividido, não tem consenso nenhum entre os analistas. E isso só aumenta a tensão, ainda mais na véspera de feriado aqui. Então, para fechar o raciocínio do dia, o mercado brasileiro está navegando em águas bem turbulentas, pressionado pela cautela global antes do Fed, e pelos ruídos políticos aqui de dentro. Perfeito. O equilíbrio está bem frágil. A gente tem sinais mistos vindo de fora, dados americanos que podem indicar desaceleração, mas ao mesmo tempo um consumo que resiste. E aqui dentro, essas incertezas políticas que não dão trégua. Isso tudo cria um ambiente de bastante volatilidade. Faz sentido. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Pois é, e fica até uma reflexão, né? Pensando nesses sinais meio contraditórios da economia americana, ora parece que vai frear, ora parece resiliente, como que esse cenário tão complexo lá fora pode influenciar a decisão dos investidores globais, principalmente em relação a mercados emergentes, como o nosso Brasil, especialmente quando a gente combina isso com as nossas próprias incertezas políticas aqui. É algo para a gente ficar bem de olho nas próximas semanas, com certeza.